Nossa! Salve, Blacks bonecas! Que problema? Estamos trazendo mais um vídeo. E bom, estou trazendo aqui mais um vídeo da nossa querida série Minecraft Infinito. Vocês sabem que aqui Minecraft Infinito é bem legal. Então me espera que eu te espero. E bora pro vídeo! Ai, galera, ai, pronto, moleques. A gente já tá aqui no início do vídeo, porque eu achei aqui um pouquinho de carvão. Vou pegar ele aqui. Vamos cavar o chão. Ai, tô cavando o chão. Eu não gosto muito de carvão, mas acho que essa quantidade já está muito boa. Agora vamos passar por aqui. Vamos subir lá em cima da nossa querida base. Eu vou trocar aqui de lugar onde eu estou gravando. Ah, galera. Aqui a janela. Agora vamos subir aqui na nossa querida mineração. Vamos subir. Aqui, vamos subir. Eu vou sentar aqui. Pronto, sentei. Agora vamos ver se está noite. Está noite e a gente precisa de machado. A gente não tem um machado. Tem um stick e eu não tenho. Eu tenho madeira. Vamos descer aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Nosso craft table. Vamos colocar. Pegar aqui madeira. Uns sticks. Um machado. Vamos colocar essa aqui tudo de stick. Pronto, tenho 7 sticks. Vamos subir lá em cima. A gente nem full ferro tá. Viu como que o bagulho vai ser grande, ó. Ah, sério. Porque, tipo assim, a gente vai ter que cantar os itens, ir pro submundo, achar um portal para o dente, achar uma vila, fazer uma casa de quartos, essas coisas. Aí vai demorar muito. Então essa série vai ser muito grande. Fala mesmo que aqui eu já tô agitado. Vai ter 200 e poucos itens, vamos lá. Peraí, vamos dar uma subida aqui pra gente ver. Ó, tô vendo o Ender. Ai, o Ender. Ai, o Ender. Ai, onde eu dei o Ender? Matei. Deixa eu ver isso. Eu vou tacar aqui, mano. Ah, tô vendo que ele deu uma modificada no som do Ender. Ó, tô assistindo ele. Tem um esqueleto. Não, esse esqueleto. Ai, não pra te ver. Teu corpo é pra lá. Aqui é o que eu estava achando, procurando. Eu preciso de Enderpeel. Ah, vou morrer, galera. Ah, vou morrer. Morri. Tomei. Morri, galera, morri. Tomei! Galera, me perdi agora. Ah, achei. Ainda bem que eu fiz a minha base bem esperta no spawn point. Eu morri um pouquinho pra lá. Ah, achei desse. Vamos pegar aqui nossos itens. Pode deixar. Ah, esqueleto. Por que a gente foi sair aqui pra fora? Mas tinha coisas boas. Ó. Tem o corpo bem do lado da nossa base. Aê, deixa eu descer. Deixa eu descer. Aê! Vou explodir. Não vou explodir. Vou explodir. Ah, pronto, galera. Vamos listar tudo. Nossa espada. Nossa pá. Nosso machado e nosso picareta. Vamos trocar pra cá, vamos ajeitar esse inventário. Pronto. Olha aqui.
que nasce o sol logo pra gente conseguir pegar madeira. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, já tô vendo. Ó, tem uma lã. Uau, isso é muito bom. Mas eu queria fazer. Não tem nada, não tenho. Mano. Ah, tá, mas batata tá aqui. Tá bem. Pã, pã, pum, pum, pum. Pã, pã, não. Das pessoas escolheram o buraco errado no Minecraft. Então, fazer bom. Foi bom, galera. Quem escolheu o buraco errado aí, só chega aqui é burro, não. Aqui tem que prestar bem, galera. Tipo assim. Tem que. Ah! Eu caí! Agora vamos. A gente vai ter que passar nessa parte que a gente fez. Mano, a gente pode fazer uma plantação aqui mesmo, né? Porque eu acho que vai ficar muito ruim. Mas eu acho que é melhor fazer lá em cima. Também fazer uma plantação de sementes de abóbora, de cogumelo e batata. Porque, cara, e também de trigo. A gente faz uma farm de ovelha. Vai, velho. Mano, ó, já tá. Já tá subindo, mas não indica que os. Só tá falando. Ah, tipo, só deve estar pensando em subir. Deve estar pensando em subir. Mas longe deve ficar não. Tem mobs ainda. Não tem. Tem um corpo. Tem um corpo. De pólvora. Um esqueleto. Bota primeiro esse corpo. Ah, tem dois. Ah, do esqueleto aqui. Tem dois esqueletos, viu? Indo pra cá. Falei, galera. Ah, tá fazendo um combo. Galera, eles fizeram um combo. Mas eu vi que a minha base é aqui perto. Mas pessoas, nós fizemos um combo hardcore. Ó, que já vi. O esqueleto, o creeper e o enderman. O enderman é forte. Pegar nossa espada. Aí, peguei. Não. Gosto, velho. Gosto de PVP. Tem que prestar bem atenção quando você está no PVP contra. Explodiu. Ai, não explodiu. Ah, mano, mas deixa eu filho da mãe. Ah, não. Você fez eu perder a minha pá. Vai achando que pá é barato. Ó, esse osso. Só precisa achar outro. Aí, achei. Cadê? Ali, ó. Ai, acho que tá vendo aqui não. Mas ele tava escondido, pensando que eu não ia ver ele. Ah, fiz um combo e quase morri. Não, vou explodir. Tô jogando tão ruim. Acho que ele morreu. Mas eu tenho minhas pedras, então eu faço, não tem problema, galera. Vocês estão ouvindo? Aqui. Oh, consegui mais um pio. Tem um bloco de grama aqui que eu não vou precisar. Tá bom, posso pegar aqui. Eu acho que eu gastei a toa. Podia ter feito uma picareta. Arrasta. Mas vamos pegar aqui. 15. Claro, eu não sei agora se eu faço a minha casa ou a plantação. Eu acho que a casa é mais importante. Eu acho, que não tenho certeza disso. Mas eu vou terminar aqui minha casa. Eu vou ter que descer aqui e pegar as minhas pedras.
Não, que de nada, mas tem uma mineração, velho. Então vai, galera, vamos. Que agora a galera tá fazendo um vídeo grande. 11h56. 56. Vai, galera, vamos continuar. Vamos continuar aqui a nossa plantação. Plantação não, pegando um bloco pra gente fazer nessa base. Base a gente já tem, é casa, né? Pronto, aqui já estamos com 45, já dá pra gente terminar essa base. Pegar uns vidros. Mano, o que eu me lembro de ter colocado os vidros pra esquentar, não era? Não, o que eu me lembro era no vídeo. Não era não. Pensava que era que eu tinha colocado, mas eu não tinha colocado, eu tinha salvado o jogo. Aqui. Ah, vocês falam. Mas vamos fazer aqui. Já acaba uma porta. Que no tempo eu quero fazer essa porta de ferro. Essa mesa aqui vai ser bonitinha. Eu já fiz vidro. Como que eu fiz? Eu passei dois. Agora vou continuar. Vamos fazer uma porta ali. Ah, eu vi, caramba. Um exagero. Nunca viu o Cristian Figueiredo na sua vida, não? O Cristian, cara. É ruim ter irmão velho em casa. Cristian, cara. Não, tô com brincadeira. Falou 3.000 anos. É o Cristian. Foi mal, galera. Bobão. Vamos ver. Tá. Vamos passar pra cá. Vou fazer o... Ah, esqueci de fazer o bagulho. Pra fazer o telhado. Não. Eu não tô com fome ainda pra querer comer. Mas acho que eu vou encher todas essas duas. Eu ia gastar à toa, hein? É uma ovelha. É uma ovelha. Tô aqui. É um pato lá. Um pato. Tava torcendo pra ser uma ovelha. Comi 2. Eu comi, cada um comeu pão. Porque a mortadela acabou. Eu comi 2. É. Como você comeu 2 e tem 2 aqui? Ah, não, eu comprei 6. Eu comprei 6. Vocês comeram 2, cada um tem 2 aí? Tô aqui. Vamos continuar aqui fazendo. Mas vamos fazer aqui as escadas. Era 10h40. 24. Não, 32. 36. 36. 40. 40, galera. É mais escada do que laje, tá? Se ela falar que só tem mais uma tentativa, eu vou fazer essa aí que é mais garantida, que é 7, né? Eu mandei pra ela, era 10h40, que agora não me respondeu não, acabei de olhar. Vamos subir. Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui uma coisa aqui bonita.
Então, galera, eu fiz mais escada porque escada que eu vou mais precisar. Aqui. Aqui. Ai, eu sei uma coisa aqui, né? Ai, eu sei, mas eu sei na verdade. Vai passando cá, pra cá. Pronto. Ah, vou ter que ir lá pegar mais madeira, mano. Acho que essas madeiras aqui de perto de casa tem bastante, né? Dá pra pegar bastante. Nossa, ó, já tá bugado. Começou a bugar essa. Eu acho que eu vou colocar uns gráficos pra você ver. Aqui já peguei, agora vou pegar desse. Pra pular aqui. Ah, isso aqui é chato. Eu vou pegar aqui mais pra gente fazer mais escada. Eu pensei que eu não ia precisar bastante mesmo. Galera, eu vou vir aqui, vou fazer mais escada. Foi bastante. Muito. Gabriela, olha aqui. Tá bom, você não quer ver, né? Pronto, galera. Olha a música que tá passando. Olha a música que tá passando. Vou chegar, pode chegar, que a festa vai começar. Sabe onde você tá? Naquele lugar, vou falar. Tu senta onde tu vai, sabe onde você tá? É no baile da cavalo. Ah! Me solta, merda. Vai de lá, de lá, de lá, de lá, de lá, de lá. Negando bora é foda. Tu vai dançar, fi. Isso. Ah. Peraí, agora é meio-dia e 3. Vai de ladinho. Vai festar. Vai pedir pra ficar na rua, né? Me solta, merda. Vai de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho. Solta, merda. Isso aqui é bom, galera. Isso aqui é bom. Relaxa. Não sei qual que é o disso. Depende de onde você tá. Naquele lugar. Eu tô ouvindo falar antes, eu sei. Ai, galera. Essa é uma escada. Ó, galera. Me solta, merda. Eu vou sair aqui de casa. Vou dormir. Tá hoje. Hoje tá noite, né? Tá bom, vou arrumar pra dançar pra noite, não. O mob mais irritante vai vir. Oh, cara. Vocês sabem, né, galera? Já viu, né? Ah, mano. Vou ter que entrar no meu base. Porque a minha casa já não está pronta. Isso aqui eu vou porque tampa.
saber onde você tá. Então vai, galera, vamos vir pra cá. Vamos. Espera que eu espero. E eu já volto. Então, galera, o vídeo vai terminando por aqui. Se vocês gostaram, explode com o like. Se vocês gostaram, explode mais o like de novo, de novo, de novo. Tchau! E também eu quero falar aqui só uma coisa pra vocês. Que no próximo episódio eu vou fazer um baú pra me guardar tudo isso. Então, tchau, parceiro e parceiras. Beijo no coração, tchau!